Hoje a gente faz a nossa aula onde a gente começa a estudar pontos de máximos e mínimos de uma função, tá? E a gente vai querer estudar, por exemplo, coisas desse tipo, tá? Pegar uma função definida por partes, onde as partes são diferenciáveis e a gente vai ter que tomar grandes cuidados nos pontos de transição, de onde muda de uma sentença para outra. É isso que a gente quer falar hoje, tá bom? O que foi que nós já falamos? Nós já falamos que, se, por exemplo, se eu te disser que um ponto C é um ponto de máximo, se C é máximo de F, o que eu quero dizer? Eu tenho que deixar claro se esse máximo é máximo local ou máximo global, tá bom? Se eu não disser que é global, você sempre assume que é local, tá? Nunca assuma que ele é global, tá bom? O texto tem que ser muito claro para você dizer explicitamente que é global. Se ele não disser isso, você assume sempre que é local, tá? Muito bem, então se eu digo só máximo de F, então eu estou dizendo que é um máximo local, tá? O que isso significa? Isso significa que existe um delta maior que zero, tal que se x pertence ao intervalo C menos delta, C mais delta. Esse intervalo eu preciso garantir que está no domínio da função, tá? Então vou colocar aqui um conjunto de um símbolo de interseção, interseção com o domínio da função f, tá? Então, se x está nesse intervalo, tá? Então f de x é menor ou igual que f de c, nesse intervalo. Tá? Nesse intervalo você garante que a imagem de C é a maior possível. Tá? Não existe outra. Da mesma forma, analogamente, D é ponto de mínimo. De mínimo de F, se existe. Aqui, coloquei um delta, vou chamar de delta 1, tá? Só para a gente não confundir, que não precisa ser os mesmos deltas, tá? Se existe um delta 2 maior que zero, tal que se o x pertence ao intervalo D menos delta 2, D mais delta 2, interseção com o domínio da f, o f de x é maior ou igual que f de c, tá? Então, o f de c é o menor possível nesse intervalo. E aqui o f de c é o maior possível nesse intervalo, tá bom? Então, essas são as definições de máximos e mínimos, tá? Agora, se por acaso alguém falasse C é ponto de máximo global. Então, como você escreveria matematicamente isso? Se eu disser que C é ponto de máximo global. O que a gente pode escrever? O que vocês escreveriam? Hein? Pode falar. C é o ponto de máximo global da função. Como seria? Para todo cara do domínio, todo cara, não importa quem seja, a imagem dele tem que ser menor que a imagem desse C. Tá bom? Então, o que é que você tem? Que f de C, se ele é máximo global, f de C é maior ou igual que f de x para todo x no domínio da f. Tá? Isso que quer dizer máximo global. Tá bom? Agora, se por acaso alguém fala que D é ponto de mínimo global, então é a mesma coisa.
f de D é menor ou igual que f de x, isso para todo x no domínio da f. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Então eu vou colocar um gráfico agora aqui para você, e você vai me dizer o que a gente pode dizer sobre esse gráfico. Eu te dou esses pontos. Ponto A, B, C, D, E, F, G. Tá? Te dou esses pontos, te dou esse gráfico. Eu te pergunto, ponto A. O que você diria que é o ponto A? Ponto A. Esse A, ele é o quê? Máximo local. Tá? Ele é máximo local dessa função. Por que ele não é máximo global? Porque essa região aqui da ponta aparentemente está mais alta. Tá? Mas aqui perto, não tem ninguém mais alto que o A. Tá? Então A é máximo local. O B é o quê? Mínimo global. Tá? Se você coloca na sua prova que isso aqui é mínimo local, você vai perder ponto. Tá certo? Tá, mas está incompleto. Tá bom? Ele é mínimo global. Tá? Eu estou assumindo que o gráfico da função é só isso. Não tem mais coisas. Tá? Esse C, máximo local. Tá? Esse D, mínimo local. Esse E, o que é o E? O E é o E. Ele não é máximo e nem mínimo. Tá? Porque antes dele tem gente menor que ele, depois dele tem gente maior que ele. Ok? Não é mínimo nem máximo. Tá bom? F. Pensa bem. F. Não é máximo e nem mínimo também. Antes dele não tem pontos mais baixos? Depois dele não tem pontos mais altos? Então não é máximo nem mínimo. Tá? G. G não é máximo e nem mínimo. Tá? Agora vamos lá. Entre ser derivável ou não. A é derivável aí? A gente não falou ainda em derivabilidade em um ponto extremo de um intervalo. Então a gente não vai responder. Tá? B é derivável? Não. Tem bico. C não é derivável. Tem bico. D é derivável. Quanto é a derivada? 0. 0. É o quê? É derivável ou não? É. Derivada, sinal positivo ou negativo? Positivo, porque a função está crescendo. F é derivável ou não? Não é derivável. Tem bico. G é derivável ou não? É derivável. Qual é o sinal da derivada? Positivo. Por quê? A função está crescendo. Ok? Essas coisas têm que estar muito claras na sua mente, tá? Não precisa se preocupar que não vai ter uma coisa dessa na sua prova. Brevemente terá. Muito bem, então a aula de hoje é isso. São extremos relativos, tá? E método do intervalo fechado. Método do intervalo fechado é o que está na sua prova. Máximos absolutos e mínimos absolutos a gente já falou. Então, olhando para essa função aí, o C, ele é o quê? Ele é o quê? Olha lá. Ele é máximo global ou máximo absoluto. Tá bom? O D, ele é mínimo global ou mínimo absoluto. Tá bom? Você pode falar tanto global quanto absoluto. Tanto faz. Tá bom? Nessa aí, o A é o quê? Máximo local. Por quê? Lá no final do gráfico tem coisas que estão mais altas que o A. Tá? E o B? Mínimo global. Tá? E essa aí? O 2 é o quê? É o quê? Mínimo
global. O 1, nada. O 3, também nada. Mas e no 1, a derivada tem qual sinal? Negativo. E no 3? Positivo. E no 2? 0. E essa aí? Aqui onde está a mãozinha aí, é o quê? Máximo ou mínimo? Nenhum dos dois, porque antes tem pontos menores e depois tem pontos maiores. Beleza? Tem máximo essa função? Tem mínimo? Também não. Tá? A derivada dessa função tem sinal positivo ou negativo? Derivada dessa função aí. Tem um sinal o quê? Positivo ou negativo? Bora, coragem. O que é que essa função é? Crescente. Então o sinal da derivada é o quê? Positivo. Em todo o domínio? Não. Não é em todo o domínio. Tem um lugar que a derivada dela dá 0. Onde é? Onde? Não. No 0. Ok? No 0. Essa função é x ao cubo, certo? A f de x é igual a x ao cubo. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x². Quando é que isso dá 0? Se o x for 0. O resto sempre é positivo. Tá bom? Muito bem. Então vamos para o teorema de Weierstrass. É um teorema que a gente não demonstra, a gente só explica o sentido dele. Se você tem uma função que é uma função contínua, definida em um intervalo fechado, tá? Esse é um teorema muito simples de ser compreendido. Se ela é contínua, definida no intervalo fechado, então a conclusão óbvia é: ela tem máximo e ela tem mínimo. Tá bom? É isso que quer dizer o teorema de Weierstrass. Então, olha, se você tem isso aqui, tá aqui a sua função definida no intervalo AB. Tá? Daqui para lá, a definição da função. Suponha que essa aqui seja a imagem do A, essa aqui seja a imagem do B. Tá? Eu tenho que sair desse ponto e chegar nesse ponto, riscando sem tirar o giz do quadro. Tá bom? Então, é impossível eu ir lá para cima e subir até o infinito. Impossível fazer isso. Eu tenho que voltar. Tá? Eu tenho que voltar, eu tenho que fazer de alguma forma para chegar aqui. Ao fazer esse trajeto, a função vai atingir valor máximo e vai atingir valor mínimo. Tá? O que o teorema de Weierstrass nos diz é que existe esses pontos de máximos e mínimos. Ele não diz quem são. Beleza? Ele só garante que eles existem. Tá? Muito bem, esse é o teorema de Weierstrass. O outro teorema é o teorema de Fermat. Esse teorema de Fermat já é mais simples. Tá? O teorema de Fermat, o Fermat ele era um advogado. Tá? Um advogado que amava cálculo, assim como vocês que serão engenheiros, e vocês vão passar a folga de vocês todo o tempo com o guidorizo na mão, fazendo exercício. Vocês vão estar lá projetando uma ponte, e quando for na hora do almoço, depois do almoço para descansar, vão estar com o guidorizo e lendo, né? Eu cheguei a rever algumas coisinhas, né? Pois é, assim que vocês vão estar. Assim era Fermat. Fermat era um advogado que gostava de estudar cálculo. E o Fermat fez essa descoberta. Sensacional a descoberta de Fermat. Olha qual é a descoberta dele. Ele percebeu o seguinte, ó, que se você tem uma função definida em um intervalo AB aberto, e vai em R, e ela é uma função diferenciável, tá? E você tem um x0 pertencente a esse intervalo AB, tá? E esse x0 ele pode ser ponto de máximo ou ponto de mínimo, não importa, tá? A conclusão dele é a seguinte, que se for máximo ou mínimo, não importa, a derivada dá 0. Essa foi a conclusão do Fermat, tá? E o resultado belíssimo dele, tá? Vamos demonstrar esse resultado. Vamos tentar entender o que foi que o Fermat pensou. Você tem uma função que ela é diferenciável e x0 é máximo ou mínimo. Eu vou supor que o x0 é máximo, tá? Para mínimo a história é a mesma.
Então, suponha que x0 é ponto de máximo. x0 é ponto de máximo, tá? Então, se o x0 é ponto de máximo, o que é que a gente sabe? Não, é isso que a gente quer provar. O que a gente sabe se o x0 é ponto de máximo? Que o que tem antes e depois dele tem que ter imagem menor ou igual que ele, certo? Então, essa é a conclusão, tá? Então, suponha que x0 é ponto de máximo. Logo, existe delta maior que zero, tal que, se o x pertence a esse intervalo aqui, olha, x0 menos delta, x0 mais delta, e eu vou fazer a interseção aqui com o domínio, que é o domínio AB, que eu não quero correr o risco de cair fora do domínio, tá? Temos f de x0 maior ou igual que f de x. Qualquer cara que está nesse intervalo tem que ter imagem menor ou igual que f de x0. Tudo bem? Essa é a definição de máximo. Muito bem. Agora, a hipótese do teorema diz que essa função é uma função diferenciável, ou seja, existem as derivadas em todos os pontos. Tá? Em particular, a derivada que eu estou interessado é a derivada em x0. Tá bom? Então, vamos calcular a derivada em x0. Tá? Você lembra que a derivada é um limite? Isso aqui é um limite, né? De x indo para x0, de f de x menos f de x0, x menos x0, certo? Isso que é a derivada, ela é um limite. E se é um limite, o limite só existe se os limites laterais também existem e são o quê? Iguais, tá? Então, ó, essa derivada existe. Então, vamos calcular os limites laterais, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o limite de x indo para x0 pela direita. F de x menos f de x0, x menos x0. Tá bom? Estou calculando o limite lateral pela direita. Depois eu calculo pela esquerda, tá? Vamos lá. Calculando o limite lateral pela direita, esse cara está muito perto do x0, certo? Muito perto mesmo. O x0 é ponto de máximo, tá? Se ele é ponto de máximo, ele é maior que todo cara lá. Tudo bem? Maior que todos. Em particular, ele é maior que o f de x. Tudo bem? Então, o f de x0 tem que ser maior que o f de x, porque o x está muito perto do x0. E o x0 é ponto de máximo. Tudo bem até aí? Tá? Muito bem. Então, essa parte de cima aqui, ó, essa parte de cima tem qual sinal? Tem o quê? Sinal negativo, porque o f de x0 é um número que é maior que f de x. Tá? Então, esse cara tem sinal negativo. Ele é menor ou igual que zero. Ou ele dá zero ou é um sinal negativo. Tá bom? Porque já que ele é ponto de máximo. Tá? Se eu estou me aproximando de x0 pela direita, o x é maior que x0 ou menor que x0? É o quê? Maior que x0, porque eu estou me aproximando pela direita. Tá? Tu tens aqui o x0, eu estou me aproximando por aqui. Então, ele é um número que é maior que x0. Se é maior que x0, isso aqui tem que ter um sinal positivo. Tá bom? Então, se esse cara é menor ou igual que zero e esse cara é maior que zero, esse limite vai dar o quê? Maior ou igual que zero ou menor ou igual que zero? Vai dar o quê? Esquece o igual a zero. Tu tem um número negativo dividido por um número positivo, vai dar o quê? Vai dar um número negativo. Então, esse cara é menor ou igual que zero.
Tá bom? Acabei de concluir que a derivada pela direita dá um número menor ou igual que zero. Tá? Só pela direita. Vamos ver agora pela esquerda o que acontece. Vamos lá. Pela esquerda, limite de x indo para x0. Pela esquerda, f de x menos f de x0, x menos x0. Tá? O que é que a gente sabe? O x0, o f de x0 sempre é maior ou igual que f de x, porque ele é ponto de máximo. Tá? Então, essa diferença aqui continua tendo o mesmo sinal. Isso aqui tem que ser menor ou igual que zero. Tá bom? Porque o x0 é ponto de máximo. Agora, o que é que eu estou fazendo? Está aqui o x0. Eu estou me aproximando dele pela esquerda, então estou vindo por aqui. Tá? Se eu estou vindo pela esquerda, x menos x0 dá o quê? Dá positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Negativo. Tá? Esse cara é negativo. Então, sinal negativo dividido por sinal negativo vai dar o quê? Positivo. Então, isso aqui é maior ou igual que zero. Tá? Observa. A derivada pela direita é menor ou igual que zero. A derivada pela esquerda é maior ou igual que zero. Mas eu disse para você que a derivada existe. Mas se a derivada é um limite, quer dizer que os limites laterais precisam ser iguais. Se um é maior ou igual que zero e o outro é menor ou igual que zero, quanto é que tem que ser esse limite, então? Tem que ser zero. Ok? Então, conclusão. Conclusão é que esse limite, f de x menos f de x0, x menos x0, com x indo para x0, isso aqui é zero. Mas o que é esse limite? Esse limite nada mais é que a derivada em x0. Mas o que é x0? x0 é um cara que ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, conclusão que nós chegamos, todas as vezes que você tiver uma função que é derivável, se essa função tiver um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, a derivada dá zero. Deu para entender isso? Tá? Então, esse é o nosso teorema de Fermat. Tá? Belíssimo teorema de Fermat. Então, o que é que a gente já sabe? A gente já sabe o seguinte, que se você tem uma função que ela é derivável, se ela tem ponto de máximo ou mínimo, a derivada é zero. Nesse ponto. Tá? Esse teorema de Fermat, ele não nos garante que a gente consiga encontrar todos os pontos de máximos e mínimos de uma função só fazendo isso. Se a gente quiser só fazer isso, a gente vai perder pontos de máximos e mínimos. Exemplo, aquela função que eu deixei aqui no quadro no início da aula. Vamos começar por essa função. Aqui, essa função. Vamos tentar esboçar o gráfico dessa função. Tá? Aqui eu tenho uma parábola, aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho o gráfico do cosseno. Tá? Vamos só analisar essa parábola, ver se ela tem raiz primeiro. Tá bom? Então você calcula o delta dela. O delta dela é 2 ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, que é 3. Então o delta vai dar negativo. Tá? Delta negativo não possui raízes. Não possui raízes. O que mais? Se o x for zero, isso aqui dá zero, então vai dar 3. Tá? A concavidade é para cima. Então o gráfico está na parte de cima do eixo. Se você olha para o eixo x, está acima do eixo x o gráfico. Dessa aqui. Tá? Então vamos tentar pensar como seria o gráfico dessa função. Olha só. Então é essa parábola. Só posso usar a parábola antes do zero. E até o menos 2. Então, eu vou supor que aqui seja o menos 2. Aqui é o zero. Tá? No zero, ela dá 3. Ela passa bem aqui. Ela tem concavidade para cima. O B
é positivo. Se o B é positivo, a parábola tem dois ramos, o crescente e o decrescente. Se é positivo, quem toca o eixo é o ramo crescente, tá? Então ela tem aqui o ramo crescente tocando o eixo. Tá bom? Vamos determinar o vértice dessa parábola? O x do vértice dela é menos b sobre 2a, né? Então, o x do vértice é menos o b é 2. 2 vezes o a. O a é 1. Então, o vértice vai dar menos 1. Então, o vértice dá no menos 1. Então, ela vem aqui na direção do menos 1 e depois ela sobe. Só que eu só quero até o menos 2, tá? Mais ou menos isso, tá bom? Só que do 0 para lá não quero, então eu vou tirar isso aqui. E aqui é bola aberta. Aí é bola aberta, porque aqui está aberto, tá? Agora, continuando. Depois do 0 para lá, até o π sobre 2, eu tenho que usar essa sentença. Tá bom? Se eu pego o 0 e substituo aqui, essa parte vai embora, então vai dar 3. Tá? Então, é uma reta que passa pelo 3. O coeficiente angular é negativo, então ela é decrescente. Tá? Então, eu vou preencher agora essa bola aqui. Esse preenchimento... Peraí, vou deixar a bola aberta primeiro. Vou preencher de amarelo. Não dá para distinguir muito. Então, ela é decrescente. Tá? Essa reta é decrescente. Vamos ver onde é que ela toca. Então, você pega ela e iguala a 0. 3 menos 6 sobre π, x, isso é igual a 0. Quero saber onde é o toque lá, tá? Então, vou passar isso aqui para lá. Vai ficar 3 é igual a 6 sobre π. X, passo o π para cá e passo 6. Vai ficar 3 π sobre 6. Simplificando, vai ficar π sobre 2. Essa é a raiz. π sobre 2, tá? Então, ela toca bem aqui no π sobre 2. Então, aqui é bola aberta. No π sobre 2. Por que é aberto? Porque aqui está aberto. Tudo bem? Tá? Muito bem. Do π sobre 2 para lá, é o gráfico do cosseno. Tá? Aí eu tenho que lembrar como é o gráfico do cosseno. O gráfico do cosseno é uma coisa que começa aqui no 1, né? Aí começa assim, e quando chega no π sobre 2 ele dá 0, né? Aí ele continua indo por baixo. Depois ele vai lá no menos 1. No π, ele vai no menos 1. Eu preciso ir até 2π, tá? Vai no menos 1. Depois do 3π sobre 2 ele vai no 0. Depois do 2π ele vai no 1. 1 está aqui. Deixa eu tentar fazer direitinho aqui. Tá, esse é o gráfico. Tá? E aqui bola aberta, bola fechada agora, branca, e aqui bola fechada também, branca. Tá? Esse é o gráfico do cosseno. Tá bom? Aí, vou tirar isso aqui. Aí a gente tem algumas interrogações a serem feitas. Tá? Primeiro, quais são os pontos de máximos e mínimos dessa função? Tá ok? Olhando só para o desenho, onde você está enxergando o ponto de máximo e de mínimo? Diz para mim. Olhando só para o desenho. Onde? No menos 1 tem um ponto de mínimo, certo? Onde mais? Onde? No π tem um ponto de mínimo. Onde mais? Onde? No 0 tem um ponto de máximo. Onde mais? Onde mais? No 2π, ó, no finalzinho, tem um ponto de máximo também. Tá? Vou colocar aqui 2π.
Agora eu te pergunto, aqui também eu tenho ponto de máxima, né? No menos 2. Tem ponto de máxima aqui no menos 2, tá? Máximo local, mínimo local, máximo global, mínimo global, máximo local, tá? Agora vamos fazer o seguinte, olhando para essa função, quero saber os pontos que ela é derivável, tá? Onde eu posso derivar. Se o teorema de Fermat me diz que se eu tenho uma função e ela é derivável, e essa função tiver máximo ou mínimo, então a derivada nesse ponto tem que dar zero. Isso é o que diz o teorema de Fermat, tá? Então, olha, a primeira parte está aqui. A primeira parte é esse polinômio. Polinômio é uma função derivável? É ou não é? É. Eu te pergunto, na parte do polinômio, tem ponto de máximo ou mínimo? Tem. Está acontecendo um ponto de mínimo. E esse é o menos 1, tá? Então, o teorema de Fermat me diz que a derivada nesse ponto tem que dar zero. Vamos verificar isso. Pega a função e deriva. Então, f' de x. Isso aqui é para x menor que zero. F' de x. A derivada da f, quem é? A derivada de x² é 2x. A derivada de 2x é 2. E essa outra derivada aqui é zero, tá? Aí, onde é que essa derivada dá zero? Eu quero saber quando é que f' de x dá zero. Então, isso implica que isso aqui tem que ser zero. 2x mais 2 tem que dar zero. Passo 2 para lá, vai ficar 2x igual a menos 2. Passo 2 dividindo, vai ficar x igual a menos 1. Está dando zero no menos 1. Então, no menos 1, a derivada é zero. E é exatamente onde tem o ponto de mínimo. Deu para entender? E esse é o único ponto que a derivada deu zero. Eu te pergunto, a minha derivada conseguiu captar esse ponto? Esse ponto foi captado pela derivada? Não. Ok? Não foi captado. Então, o cuidado que a gente vai ter que ter é o seguinte. Olha os extremos da função, tá? E olha os pontos de mudança de sentença. Isso você precisa fazer. O teorema de Fermat, ele só pega uma função diferenciável. E diz que se tiver ponto de máximo ou mínimo lá, a derivada dá zero. Ele não fala mais que isso, tá? Vamos lá, continuando. E eu te pergunto, nesse trecho aqui, olha, de 0 até π sobre 2, tem ponto de máximo ou mínimo? Daqui até aqui, tem ponto de máximo ou mínimo? Só tem um ponto de máximo bem aqui, certo? Mas entre esses dois pontos não tem, correto? Tá? Vamos verificar. O teorema de Fermat, então, tem que nos dizer que a derivada nesse trecho tem que ser diferente de zero. Não pode dar zero. Porque se der zero, deveria ter um ponto de máximo ou de mínimo. Correto? Então, pega a função. A função é isso aqui, ó. Tá? Deriva a função. Derivada da função. Quanto é que dá a derivada dessa função? Dá quanto? Dá menos 6 sobre π. Essa é a derivada. Isso aqui sempre é diferente de zero. Tá ok? Então, o teorema de Fermat realmente está nos garantindo as coisas. Isso aqui sempre é diferente de zero. Tá? Agora, vamos passar do π sobre 2. Do π sobre 2 para lá. Do π sobre 2 para lá, quem é a sentença? A sentença é o cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Eu te pergunto, onde é que o seno dá zero? Onde o seno dá zero? No zero, no π, no 2π e depois nas outras voltas, tá? Então, acontece zero, isso aqui dá zero em x igual a zero, x igual a π, x igual a 2π, certo? É aí que dá zero. Mas vamos lá, zero. Faz sentido eu procurar no zero? Faz sentido ou não?
Não, porque eu só posso usar cosseno depois do π sobre 2. Ok? Outro. Faz sentido procurar no π? Faz ou não faz? Faz. Vamos ver. No π tem ponto de mínimo. Ok? Então a derivada está me mostrando que realmente tem. Tá? No 2π, como eu não falei ainda de derivada no limite dos intervalos, a gente não vai analisar esse ponto. Tá? Tudo bem? Então, o teorema de Fermat realmente nos mostrou os pontos de máximos e mínimos de uma função. Só não foi capaz de nos mostrar esse ponto. Eu te pergunto, que você já me respondeu, nesse ponto a função não é derivável, certo? Como é que eu sei que uma função não é derivável? Eu preciso calcular a derivada lateral pela esquerda e pela direita. Pela direita, a derivada aqui, eu já sei que dá menos 6 sobre π. Tá? Eu sei que a derivada por aqui dá menos 6 sobre π. E por aqui, o que é que dá? Está aqui a derivada. Por aqui dá 2x mais 2. Pela esquerda dá 2x mais 2 e pela direita dá menos 6 sobre π, certo? Eu quero saber no zero o que é que vai dar. Pega o zero, substitui aqui. 2 vezes 0 dá 0, com mais 2 vai dar 2. Então pela esquerda vai dar 2 e pela direita vai dar menos π sobre 6. São distintos. Então os limites laterais deram diferentes. Se os limites laterais são diferentes, então o limite não existe. Esse limite é a derivada. Então essa função não é derivável nesse ponto. Tudo bem? Tá claro? Muito bem. Vamos lá, vamos para os nossos exemplos. Projeta lá para a gente, por favor. Então, ó, essas funções. Eu quero saber onde essas funções têm as suas derivadas nulas. Primeira função, f de x igual a seno x. Segunda função, g de x é igual a tangente. Terceira função, h de x é igual ao logaritmo. Vamos lá. Derivada do seno. Quem é? Cosseno. Onde é que o cosseno dá zero? π sobre 2 e nos múltiplos disso com mais π, certo? Então a gente sabe que isso aqui dá zero. F' de x é zero. Em x igual a π sobre 2, mais voltas de π, né, que a gente chamou de nπ, com esse n pertencente aos inteiros. Tá? Muito bem. Aqui, derivada da tangente, quem é? Secante ao quadrado. Te pergunto, onde é que a secante dá zero? Onde é que a secante dá zero? Você tem que parar e pensar o que é secante. O que é secante? É 1 sobre 1 cosseno. Tá? É 1 dividido pelo cosseno. Quando é que essa divisão vai dar zero? Isso só se aproximaria de zero se o cosseno se aproximasse do infinito. Tá? Mas o cosseno não vai para o infinito. O cosseno fica entre menos 1 e 1. Essa divisão sempre é diferente de zero. Tá? Então, essa divisão aqui é diferente de zero. Só que a secante tem pontos que ela não existe. Onde é que a secante não existe? Ela não existe onde o cosseno dá zero. Entendeu? Então, a derivada aqui, ela não existe se o x for quem? Esses caras aqui, ó.
se o x for esses caras. Tá? Olha o que mais. A derivada é algo que está elevado ao quadrado. Então, a derivada nunca é negativa. Se a derivada nunca é negativa, então quer dizer que essa função tem taxa de variação sempre positiva. O que significa isso? Que ela é sempre crescente. Ela só cresce. Então, não existe intervalos onde a tangente seja decrescente. Ficou claro? Tá? Vamos para esse. Quem é a derivada do logaritmo? 1 sobre x. 1 sobre x dá zero em algum momento? Só quando ele está chegando no infinito. Tá? Vamos pensar então. Eu posso pensar aqui, ó, que a derivada está indo para zero quando o quê? Quando o x vai para mais infinito. Tá bom? Vamos ver se faz sentido. Vamos pensar. Olha, o gráfico do logaritmo é uma coisa assim, né? Certo? Assim é o gráfico do logaritmo. Tá ok? O que a derivada me fornece? Não é o coeficiente angular da reta tangente? Olha lá. Está aqui a reta tangente nesse ponto. É uma coisa assim. Tá? Nesse ponto. É uma coisa assim. Nesse ponto. É uma coisa assim. Nesse ponto. Você não está percebendo que a reta tangente está cada vez mais deitada? À medida que eu vou para o infinito, essa reta tangente tende a ficar horizontal. Nunca vai ser horizontal. Ela tende a ficar horizontal. Beleza? Porque essa função ela é sempre crescente. Só que ela cresce cada vez mais lento. Tá? O crescimento dela vai ficando cada vez mais lento ao longo do tempo. Tá bom? Muito bem. Então, vamos analisar essas derivadas, o sentido delas, aqui no GeoGebra. Vai lá, vou colocar aqui a tangente de x. Está aí o gráfico da tangente. Tá? Sempre crescente. Ok? Vou colocar agora a derivada da tangente. Está aí. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Olha lá o que foi que o GeoGebra deu para a gente. Ele deu tangente ao quadrado mais 1. Tá certo? Tá certo ou não? Tá, é só você pegar tangente. O que é tangente, né? Seno sobre cosseno? Eleva isso ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Soma com 1. Pega o cosseno, multiplica com 1, vai dar cosseno vezes 1 vai dar cosseno. Já tem o seno lá em cima, seno mais o cosseno dá a identidade fundamental, que é 1, vai ficar 1 sobre o cosseno. Pronto. Tá bom? Então é secante ao quadrado. O GeoGebra querendo fazer conta. Tá? Então tá aí a derivada da tangente. Observa a derivada da tangente. Sempre positiva, sempre acima do eixo, tá? Então, a função tem que ser, então, sempre crescente, tá? Onde é mesmo que dá problema a derivada? A derivada dá problema nos caras π sobre 2, certo? A cada π sobre 2, a derivada dá... Aliás, π sobre 2, depois soma π. A cada intervalo desse dá problema, tá? Vamos colocar aqui e ver onde é que dá esse problema, então. X igual a π sobre 2. Está aí o problema. Tá? Aqui, a derivada não existe nesse ponto. E, de fato, nesse ponto, o que está acontecendo com a tangente? Ela está explodindo, indo lá para mais infinito. E se você passar um pouquinho desse ponto, de onde está vindo a tangente? Está vindo do menos infinito. Ok? Então, esse ponto é o ponto de indeterminação da derivada. É justamente onde a derivada, a função vai para mais infinito e depois ela volta lá do menos infinito. Tá bom? Não vai inventar história. Não vai inventar história assim, olha, observem que o π sobre 2 é um ponto de indeterminação da derivada. Nesse ponto, a função cresce tanto, que ela vai para mais infinito.
Como no mais infinito se encontra com o menos infinito, ela vara lá do menos infinito depois. Não inventa isso, pelo amor de Deus, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? São coisas totalmente desconexas, tá? Tá bem longe uma coisa da outra. Beleza? Não inventa. Vamos lá, outro. A outra função que a gente fez aqui foi quem? Foi logaritmo. Vamos pegar o logaritmo. ln de x. Está aí o gráfico do logaritmo. Tá? Vou pedir a derivada dessa função. Está aí a derivada. Tá bom? A derivada é isso. A função derivada. Tá? Nota que a derivada está decrescendo cada vez mais. Por que está aparecendo a derivada aqui do lado esquerdo? Faz sentido essa derivada do lado esquerdo aí? Se eu vincular a derivada à função, faz sentido essa derivada aí? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o logaritmo não está definido para valores negativos. Ele só está definido para valores positivos. Tá bom? Então, só faria sentido eu ficar observando a derivada do lado direito. Porque se tu ficar observando a derivada do lado esquerdo, olha o que tu vai falar. Tu vai falar assim, ó, observa que o sinal da derivada está negativo. Então, antes do zero, como a derivada está negativa, então a função tem que ser decrescente. Deu para entender a gafe que você vai cometer? Tá? Então é um erro gravíssimo. Por quê? Do lado esquerdo não está definida a função. Tá bom? Então só olha onde a função está definida. Ela está definida só na parte positiva. Então só olha para a parte positiva. Beleza? Ficou claro? Muito bem. Vamos ver os outros exemplos. Eu diria que essa aula de hoje talvez seja uma das aulas mais completas de cálculo que a gente está fazendo hoje. Tá? Não sei se você já percebeu, mas na aula de hoje a gente fala quase tudo que nós estudamos até agora. Quase tudo. A gente já falou de domínio, a gente já falou de imagem, a gente já falou de limites laterais, a gente falou do quociente de Newton, a gente já falou de derivadas, a gente já falou das derivadas laterais, tá? A gente já falou de função definidas por partes, a gente já falou de taxa de variação, a gente já falou de pontos de máximos e mínimos, a gente já falou de gráficos de função. Percebe? São muitas informações que se você caísse hoje de paraquedas aqui nesta aula, pensando assim, será que eu faço engenharia? Deixa eu assistir uma aula de cálculo lá na universidade, já que a aula é uma aula pública, né? Qualquer pessoa pode assistir a aula na universidade. Você sabe disso, né? É um local público, então qualquer um pode chegar aqui e assistir a aula. Chega, assiste a aula. Imagina se você chega hoje para assistir essa aula. Você vai dizer, jamais eu vou fazer engenharia, pelo amor de Deus. Você vai se assustar com as informações. Porque são muitas coisas. Mas você já teve todas essas informações anteriormente. Hoje, você está acompanhando toda a aula. Você está entendendo toda a aula. Tá ou não tá? Claro que você está entendendo. Isso é charminho seu. Você está entendendo toda a aula. Você está acompanhando toda a aula. Inclusive, você está pedindo para vir coisas mais complexas. E virá. Virá. Vamos lá. Só olho para a cara de vocês. E agora? Eu não lembro mais onde é que é. Acho que é esse. Tá. Muito bem. As próximas duas funções. Essas duas funções polinomiais. 4. M de x é igual a menos 3x² mais 6x. E função 5. K de x é igual a x² menos 3x² mais 1. Tá? Muito bem. Vamos lá. Deriva essa função para mim. Como que vai ser a derivada? Vai ficar o quê?
menos 6x mais 6. Projeta aqui o quadro, por favor. Deriva essa outra agora aqui. A derivada vai ficar quem? 3x² menos 6x. Esquece desse x. Menos 6x, tá? Então tá aqui, ó. Essa é a derivada, tá bom? Então você olha aqui. Isso aqui é uma função afim. Todo mundo sabe esboçar o gráfico de uma função afim, tá? Então, olha. Passa pelo 6. É uma função que ela é decrescente e quando x for 1, dá 0. Então ela passa pelo 1. Ela faz isso, ó. Tá bom? Então esse é o gráfico da derivada. Daqui para lá é negativo, porque o gráfico está abaixo do eixo. Daqui para cá é positivo, porque o gráfico está acima do eixo. Tá bom? Pronto, deixa isso. Vamos olhar para essa. Essa função aqui é a função derivada. Você quer saber onde que ela dá 0, tá? Quero saber onde k' é 0. Então, tu queres saber quando é que 3x² menos 6x é 0. Nota que eu consigo colocar x aqui em evidência, né? Vai ficar 3x menos 6 igual a 0. Quando é que esse produto dá 0? Quando x é 0 ou quando x é 2. Se o x for 2, vai ficar 3 vezes 2 vai dar 6. 6 menos 6 dá 0. Então, x, 2. Bem, isso aqui é uma parábola, certo? Olha, isso aqui é uma parábola de concavidade para cima, que esse cara é positivo. Então, você já coloca aqui. As raízes deram 0 e 2. Então, passa por aqui e passa por aqui. Concavidade para cima. Ó. Então, é isso. Tá? Essa aqui é a derivada. Essa aqui é a calhinha. Olha, daqui para cá, acima do eixo. Então, é positivo o sinal. Entre as duas raízes, sinal negativo, que está abaixo do eixo. Depois dessa raiz, sinal positivo, está acima do eixo. Tá bom? Então, olha, vamos pegar só essa função agora. A gente está fazendo duas questões ao mesmo tempo, tá? Porque você está safo já, então. Pega essa. No 1. Depois do 1, o sinal não é negativo? Então, a função é decrescente. Então, vou colocar uma seta assim. Antes do 1, não está positivo o sinal? Então, a função é crescente. Beleza? Essa aqui. 0. 2. Depois do 2, sinal positivo. Então, a função cresce. Entre 0 e 2, sinal negativo. A função decresce. Antes do 0, o sinal é positivo. Então, a função cresce. É isso que tu tem que estudar. Tá? Pega a função, vê onde o sinal da derivada é positivo ou negativo e vai fazendo as análises. Vamos pensar um pouquinho. Suponha que essas são funções que não têm problemas de derivabilidade. Tá? Posso derivar em todos os pontos de seu domínio. Então, se ela não tem problemas de derivabilidade, essa função está crescendo, crescendo, crescendo e depois ela decresce. Então, nesse cara, ela tem um ponto de quê? De máximo. Então, esse cara aqui é máximo. Essa aqui, ela cresce, 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 depois ela decresce. Então, aqui é um ponto de quê? Máximo. Esse aqui, ela decresce, 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 depois ela cresce. É o quê? Mínimo. Pronto. Ok? É isso, tem que ficar safo. Tá? Vamos lá. Então, o teorema de Fermat, ele nos diz que se você tem uma função diferenciável, tá? E se essa função tiver um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, a derivada nesse ponto dá 0. Tá? Aí eu tenho um exemplo agora de uma função x². Tá? Olha para cá. Eu tenho essa função, x².
Qual é a derivada de x ao cubo? 3x². Derivada dessa função, 3x². A derivada dá zero em algum momento? Dá zero em algum momento? Sim ou não? Dá zero quando x for zero. Então, a derivada da função dá zero se o x for zero. Então, ela tem um ponto que a derivada dá zero. Então, será que esse ponto é de máximo ou mínimo? Eu posso usar o teorema de Fermat aqui? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Não posso. Por que eu não posso usar o teorema de Fermat aqui? Porque o teorema de Fermat, ele diz assim, ó, se você tem uma função que ela é derivável, se existem pontos de máximos ou mínimos, a derivada é zero. Ele não diz se a derivada é zero, o ponto é de máximo ou mínimo. Entendeu? Ele fala o contrário. Ele fala que se existe máximo ou mínimo, a derivada é zero. Tá? Nesse caso aqui, eu peguei uma função em que eu calculei a derivada deu zero. Mas eu não disse para você antes que ela tinha máximo ou mínimo. Nesse caso, ela não tem. Tá? O gráfico dela é uma coisa assim. Tá bom? A derivada está dando zero aqui no zero. Depois, a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, que, deixa eu ajeitar esse gráfico aqui, esse ponto é chamado de ponto de inflexão. Tá? Olha o que acontece com esse ponto. Observa comigo aqui. Ó. Tenta acompanhar aqui. Imagina que você pudesse completar esse gráfico como se fosse uma parábola aqui. Tá bom? É como se ela tivesse concavidade para baixo. Até o zero. Tá? Agora eu vou tirar isso aqui. Imagina agora que você pudesse completar isso para cá como uma parábola. Tá? Então, daqui para lá, ela tem a concavidade para cima. Tá? Esse ponto de inflexão que eu estou falando para vocês é o ponto onde o gráfico muda de concavidade. Tá? Ela tinha uma concavidade e trocou de concavidade. Então, a derivada vai dar zero lá. Tá? Essa que é a informação aí do ponto de inflexão. Mas isso a gente vai ver um pouco mais na frente. Tá? Muito bem. E essa função? Olha o que é que nós temos agora. f de x igual a módulo de x. Olha para cá. Essa função tem ponto de mínimo? Tem. Então, vamos lá. Uma função com ponto de mínimo. O teorema de Fermat vai me dizer se a derivada é zero? Vai ou não? Vai ou não? Só vai dizer se a função for derivável. Entendeu? Então, observa bem as hipóteses. Ele diz assim, ó, função derivável que tenha máximo ou mínimo, a derivada é zero. Aqui eu estou te dando uma função que não é derivável. Ela tem ponto de mínimo. E, a propósito, a derivada nesse ponto nem existe. A gente já viu que a derivada por um lado dá menos 1 e pelo outro lado dá 1. Tá? Então, a derivada aqui, em zero, não existe. Ok? Tá? Então, não vale o teorema de Fermat aqui. Muito bem. Então, vamos lá. O que é um ponto crítico de uma função? O ponto crítico de uma função é um número C do domínio, tal que a derivada é zero ou a derivada não existe. Esse é ponto crítico. Tá? Então, o item 1 a gente não vai fazer. Vamos fazer o item 2. O item 2. Qual é o ponto crítico dessa função aí? G de x igual a x mais 1 sobre x. Vamos determinar o ponto crítico dessa função. O que é que a gente tem que fazer? O que é o ponto crítico? É o ponto onde a derivada dá zero ou onde a derivada não existe. Tá?
Então, isso que é ponto crítico, tá? Ponto crítico, a derivada dá zero ou não existe. Vamos derivar essa função. Aqui no caso g. Vamos derivar a função. Derivar essa função. Derivada de x, 1. Derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x quadrado. Tá? Agora vamos ver. Essa derivada, será que em algum momento dá zero? Vamos pegar. Derivada de x igual a zero. Vamos ver. Pega isso aqui, igual a zero. Vai ficar 1 menos 1 sobre x quadrado. Isso é igual a zero. Pega 1 sobre x quadrado, passa para lá. 1 é igual a 1 sobre x quadrado. Olha, isso aqui vai ficar x quadrado igual a 1. Então, isso dá 1 se o x for igual a mais e menos 1. Então, os pontos críticos são 1 e menos 1. Tá? E esses são os pontos críticos onde a derivada dá zero. A derivada, existe algum ponto que a derivada não existe? Onde é? No zero. No zero, a derivada não existe. Tá? Não está definida aqui. Beleza? Então, em x igual a zero, derivada de g não existe. E nem seria necessário ficar analisando esse ponto, porque a função nem está derivada, não está definida em x igual a zero. Tá? Tá bom? Então a gente analisa só esses dois pontos mesmo, o 1 e menos 1. Muito bem. Vamos fazer a terceira questão. Terceira tens h de x igual a x elevado a 3/5 vezes 4 menos x. Como é que deriva isso? Qual a regra eu vou usar aqui para derivar? Regra do produto, né? Então, a derivada de h é igual. Esse cara, 3/5 vem para frente, né? X elevado a 3/5 menos 1, derivada da primeira, vezes a segunda normal, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda dá menos 1, certo? Então, vou colocar bem aqui, menos. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar 3/5. Aqui vai dar 5. 3 menos 5 vai dar menos 2. Vai ficar x elevado a menos 2 sobre 5. 4 menos x elevado a 3/5. Tá? Vou arrumar isso aqui. Isso aqui vai ficar 3, 4 menos x sobre 5, x 2/5. Tá bom? Menos x elevado a 3/5. Tá? Vamos lá. Tem algum ponto que essa derivada não existe? No zero. No zero ela não existe, né? Não está definida ali no zero, tá? Então, eu já sei que o zero é um ponto que não existe. Agora, vamos ver onde é que ela dá zero. Essa aqui é a derivada de h. Vamos ver onde é que a derivada de h dá zero. Então, isso igual a zero. Já vou passar esse cara para o outro lado, então. Vai ficar 3/5 de 4 sobre x elevado a 2/5. Isso é igual a x elevado a 3/5. Esse cara aqui está dividido, passar para lá multiplicando. Está faltando um x aqui, né? Tá. Passa esse cara para lá multiplicando. Vai ficar 3/5 de 4 menos x. Esse vezes esse dá 1, né?
Aliás, da x elevado a 1, que é o próprio x. Então, isso aqui vai ficar 12 sobre 5. Esse vezes esse vai dar menos 3/5 de x, que eu já vou passar para o outro lado. É x mais 3/5 de x. Tá? E aí você faz a conta e você vai achar... Isso aqui vai dar 5, vai dar 8 sobre x. Vai dar 8x sobre 5. Passa o 5 para cá, vai cancelar. E passo 8 dividindo, vai dar 4/3, né? 4/3 é a derivada. É onde a derivada dá zero, tá bom? Esse é o ponto crítico, 4/3. E o outro ponto é o zero, que a derivada não existe, no zero. E essa função, nota, essa função está definida no zero, tá? No zero ela existe. Mas a derivada dela no zero não existe, tá bom? Então, pode ser que no zero... no zero essa função deve ter um bico. Ela não é daquele tipo que explode. Ela deve ter um bico no zero. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá, tem alguns minutinhos. Se der tempo, eu coloco o gráfico dela no final. Tá? Me cobra de colocar o gráfico dela. Vamos para outra parte da aula. Agora que vem a parte da prova. Claro que tudo que a gente viu hoje, se você compreendeu, você nem precisa da parte final. Você já sacou a parte final. Tá aí o método do intervalo fechado. Olha o que é que você tem que fazer. O método do intervalo fechado é, de fato, uma receita de bolo. Tá? Quem sabe fazer bolo vai se dar bem. Quem não sabe... O que você tem que fazer? Como é que você faz para encontrar máximos e mínimos de uma função? Tá? A função tem que ser uma função contínua. Tá? Não pode ser qualquer função. Função contínua. E o intervalo tem que ser um intervalo fechado. O método é o seguinte. O que tu tem que fazer? Encontre os pontos críticos da função no intervalo aberto. Ou seja, você faz o que a gente acabou de fazer. Pega a função, deriva, vê onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo da receita. Encontre os valores de f no A e no B. Ou seja, calcula o f do extremo esquerdo e o f do extremo direito. Procura saber o que acontece com eles. Tá? O último passo é calcula, verifica quem é que tem a maior imagem e quem é que tem a menor imagem entre todos os pontos críticos e todos os extremos. Essa é a receita. Tá? Vamos pegar a função e vamos aplicar a receita. Olha lá, está ali a função. Método do intervalo fechado. Então, a receita, vou pegar f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 1. O intervalo é menos meio e 4. O que é que diz o método? Primeiro passo. Encontre os pontos críticos. Vamos fazer isso. Olha para cá. Pega a função e deriva. Derivando. 3x² menos 6x, que dá zero. Tem que encontrar um ponto crítico. Primeiro, existe algum ponto que a derivada não existe? Não, né? É um polinômio, tá? Então, eu quero saber agora onde é que a derivada dá zero. Isso aqui é igual a zero. Bem, para isso aqui dar zero, o x tem que ser zero, ou o x tem que ser igual a 6. Opa, aqui é 2, né? 2, então aqui é 2. Tá bom? Então, os pontos críticos é 0 e 2. Tá? 0, olha o cuidado. 0, tá lá no intervalo? Tá. 2, está no intervalo? Tá. Se algum deles não tivesse no intervalo, suponha que o 0 não tivesse. Já elimina ele, só olha para o 2. Deu para entender? Faça sempre isso, tá? Pronto, já sei que eles estão no intervalo lá. Já cumpri a primeira parte, que é achar os pontos críticos, tá? Mostra lá o próximo passo da receita.
Olha lá, próximo passo da receita é: encontre os valores da função nos extremos. Quem são os extremos? Olha para cá agora. Os extremos é menos meio e 4. Calcula o f de menos meio e o f de 4. F de menos meio. Menos meio ao cubo menos 3 vezes menos meio ao quadrado mais 1. Olha, aqui dá menos 1/8, né? Menos 3 vezes, aqui dá 1/4. Mais 1. Agora eu vou somar isso. Olha, aqui vai ficar 3/4, que é a mesma coisa que 6/8. Isso aqui é 8/8. 8 com 6 dá 2, com 1 negativo dá 1. Então a resposta dá 1/8. Então, a imagem desse é 1/8. Tá? Essa é a imagem. Vamos calcular o outro extremo. F de 4. É 4 ao cubo menos 3, 4 ao quadrado, mais 1. 4 ao cubo é 64, né? Aqui dá 16, 48. Mais 1. Isso vai dar 65. Dá quanto isso? 27? 17? 17, tá? F de 4, 17. Olha, F de menos meio, 1/8. F de 4, 17. Vai lá o segundo passo da receita, o terceiro passo da receita, por favor. O maior valor entre as etapas 1 e 2. Volta para cá. Essa é a etapa 2. A etapa 1, a gente só achou os pontos críticos. Eu tenho que achar a imagem desses pontos críticos agora, tá? Então, a etapa 3 agora. Vamos achar a imagem dos pontos críticos. F de 0. Pega o 0, substitui aqui. Aqui vai dar 0, vai sobrar 1. F de 2. Substitui aqui. Aqui vai dar 8, menos. Aqui dá menos 12. Mais 1, vai dar 9, dá menos 3. Pronto, está aqui os valores. 1, menos 3, 12 e 1/8. Quem é o menor? Menos 3. Esse é o ponto de mínimo. Ok? Quem é o maior? 17. Esse é o ponto de máximo. Deu para entender? Esse é o método do intervalo fechado. Tá? Deixa eu colocar aqui para você ver no GeoGebra. A função é x ao cubo menos 3x quadrado menos 3x ao quadrado mais 1 é? É isso? É, né? Tá. Olha, esse é o gráfico da função. Tá? Esse é o gráfico da função. Eu vou pegar agora x igual a menos meio, que é de onde ele diz que tem que começar. Tem que começar daí e tem que ir até o 4. Então, eu vou só deformar o gráfico aqui para vocês enxergarem o 4. Até ali no 4, tá? Então, pronto, olha. O que foi que a gente achou? A gente achou... O mínimo é menos 3, né? O menos 3, que está acontecendo onde? No 2. Olha aqui, no 2 está dando menos 3. Ele é o valor mínimo. Qual é o valor máximo? Está acontecendo no 4, que é esse número 17 aqui em cima. Tá ok? Nota que o 0, a gente achou que ele estava dando 1, lembra? Só que a gente está atrás dos máximos e mínimos globais, tá? Da função. Por isso que esse cara, a gente perdeu. Ele é máximo local. Ele não é máximo global nesse intervalo. Nesse intervalo, o máximo global é 17. E o mínimo global é o menos 3. Deu para entender? Tá? Muito bem. Vamos continuar.
A questão da sua prova está aí. É uma dessas 4. Qual você escolheria para fazer agora? Seja sábio. E sortudo. Vamos lá, fazer a 3 então. Eu disse que a questão da prova está aí. Claro que com pequenas alterações, né? Questão 3. Logaritmo natural x² mais x mais 1. Se no intervalo menos 1 a 1. Tá? Vamos lá. Primeiro passo. Pontos críticos. Não é isso? Vamos escrever aqui. Pontos críticos. Esse é o primeiro passo. Tá? Sabemos derivar isso? Sim ou não? Derivada do logaritmo. Regra da cadeia. Tá? Então, ó, derivada disso é... Derivada do logaritmo eu sei que é 1 sobre o que tem aqui dentro. Não é isso? Só que o que tem aí dentro não é 1. Então, eu tenho que derivar o que tem aqui dentro. Tá? Que é a regra da cadeia agora. Derivada disso. Tá bom? Então, h' de x é igual. Derivada de x², 2x. Derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. Isso tudo dividido por x² mais x mais 1. Tá? Pontos críticos, o que é isso? É onde a derivada não existe ou onde a derivada é 0. Tá? Para eu saber se essa derivada não existe, eu tenho que verificar se aqui embaixo está dando 0. Beleza? Vamos ver. Isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Vamos tirar o delta dela. O b é 1 vezes a vezes o c, que é 1. Isso vai dar menos 3. Olha, o delta é negativo. Como o delta é negativo, não tem raízes, então isso nunca dá 0. Ok? Então, não tem pontos que a derivada não exista. Então, os únicos pontos críticos são aqueles onde a derivada está dando 0. Só esses que eu vou me preocupar, tá? Então, pega onde a derivada dá 0. Ok? Quero saber esses caras. Pega isso aqui. 2x mais 1 sobre x² mais x mais 1. Isso 0. Como é que resolve essa equação? Como é que resolve essa equação? Esse cara de baixo não é sempre diferente de 0? Então pronto, pega esse cara e passa para lá multiplicando, vai dar 0. Ok? Vai sobrar só o que tem em cima. 2x mais 1 igual a 0. Passo 1 para lá. 2x igual a menos 1. Passo 2 dividindo. X igual a menos meio. Achou esse ponto? Menos meio. Próxima preocupação. Menos meio. Tá no intervalo? Tá, ótimo. Então eu não preciso cancelar ele. Vou usar ele, tá? Qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo da receita? Calcula os valores dos extremos. O valor do menos 1 e do 1. Tá? Então, pega a função h em menos 1. Cadê h? Essa aqui. ln menos 1² mais menos 1 mais 1. Opa. Olha, aqui dá menos, aqui dá mais. Cancela esses dois. E aqui dá 1. Logaritmo de 1 é 0. Muito bem. Calcula o h de 1. ln de 1² mais 1 mais 1. 1² é 1, com mais 1 dá 2, com mais 1 dá 3. Então vai ficar ln de 3. Muito bem, ln de 3, vamos pensar. Olha, o 3 é maior que o e. O e é 2,7 alguma coisa, tá?
Então, se esse é maior que E, então isso aqui é maior que 1. Tá bom? Isso aqui é maior que 1. Vou só deixar essa informação aí. Então, pronto, eu já sei os extremos. Agora eu vou calcular o H desse cara. Logaritmo de menos meio ao quadrado mais menos meio mais 1. Vai dar logaritmo de 1/4. Ó, menos meio com mais 1 dá meio positivo, né? Um quarto. Isso aqui é a mesma coisa que 2/4, né? Isso é 3/4. Isso aqui não é uma coisa que é menor que 1? Menor que 1, então isso aqui é um valor negativo. Isso é menor que 0. Opa! Agora compara os 3 caras. Quem são os 3 caras que a gente tem? H de menos 1 está dando 0. H de 1 está dando maior que 1. E H de menos meio está dando menor que 0. Então, esse cara é o quê? Mínimo absoluto. E esse cara é o máximo absoluto. Acabou o problema. Tá? Deu para entender? É fácil. Método de intervalo fechado? Tem que saber o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Olha para a função. Deriva. Encontra os pontos críticos da derivada, onde a derivada não existe ou onde a derivada é 0. Depois, calcula a imagem dos pontos críticos e a imagem dos extremos e compara esses valores. Tá? Muito bem. Próximo, projeta lá, por favor. Qual é que vocês querem fazer agora? 5? Tá. Qual é que vocês querem fazer? Oi? A primeira? Segunda? Primeira ou segunda? Primeira, então. Primeira. Então, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Vocês são muito largurentos. São. Uma das duas está na prova. Com pequenas alterações. Projeta lá, por favor, que eu nem lembro qual é a primeira. Tá. F de x é igual a x menos 2 cosseno de x. O intervalo é menos π a π. Tá? É isso. Qual é o primeiro passo? Os pontos críticos. Então, tem que derivar. Derivo, derivada disso é 1. Aqui vai ficar como essa derivada? Mais 2 seno de x. E isso em menos π a π, certo? Em algum momento essa derivada não existe? Não, sempre existe essa derivada. Tá? Quando é que essa derivada dá 0? Então é 1 mais 2 seno de x igual a 0. Passa o 1 para lá. Então, seno de x é igual a menos meio. Quando é que o seno dá menos meio? Oi? Menos meio, dá quando? É 60 graus, né? Não. 30 graus, né? Que é meio. Então, seria no π sobre 6. Certo? Só que esse dá meio positivo. Eu quero que dê meio negativo. Então, esse cara para cá. Nota que eu não posso pensar nesse cara que vem daqui até aqui. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu não vou estar nesse intervalo. Entendeu? Tá? Eu tenho que pegar de π, isso aqui, ou menos π, que é essa parte aqui. Tá bom? Então, é de π a menos π, tá? Então, a resposta é esse cara, menos π sobre 6. Tá bom? Deu para entender?
Eu não posso passar do π. Não posso dar um valor maior que π. Tá? Porque se eu pegar esse cara girando daqui até aqui, vai dar um número maior que π. Maior que π não está no domínio. Tá? A resposta é menos π sobre 6. Muito bem, então aqui o x é menos π sobre 6. O único ponto crítico é esse. Qual é o terceiro passo? Aliás, o segundo passo. Calcula o limite dos extremos, certo? Então, o limite de menos π. Aliás, a função é em menos π. Então, f de menos π é menos π menos 2 vezes o cosseno de menos π. Isso aqui vai dar menos π menos 2. Cosseno de menos π é quanto? Cosseno de menos π? Não é a mesma coisa que cosseno de π? Que é? Dá menos 1. Tá? Então, menos π, aqui dá 2 positivo. Tá? Esse cara. Tá bom? F de π. F de π vai ficar π menos 2 vezes o cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Menos 1. Está menos, vai ficar mais. Então, esse cara é um valor, esse cara é outro valor, falta calcular esse aqui, né? Então, f de menos π sobre 6. Então, menos π sobre 6 menos 2 vezes o cosseno menos π sobre 6. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, né? Como o cosseno de menos 30 também é a mesma coisa, então raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 vai dar só raiz de 3, né? Vai ficar menos π sobre 6 com menos raiz de 3. Tá? Tá aqui os três valores. Olha. Esse aqui é 1,7 alguma coisa, concorda? Mais alguma coisinha. 1,7 alguma coisa mais alguma coisinha. Negativo. Esse cara aqui é 3,14, né? Com 2 vai dar 1,14 alguma coisa. Negativo. Então esse cara aqui é maior que esse. Tá? Esse é o menor de todos. Esse é o menor de todos. E esse é o maior de todos. Então, esse é o ponto de mínimo. E esse é o ponto de máximo. Beleza? Tá? Se de hoje em diante tu não tirar 9, eu vou ter que chamar os pais de vocês. Não tem outra coisa a ser feita. Tá? Tá bom? Então, próxima. Acabou, né? Nossa prova. Taxas relacionadas. Uma das 3 questões que você falou está lá. Regras do hospital. 3 questões. E uma questão dessa. Tá? Boa prova para vocês. Tchau, tchau.